Então, saúdo desde já a todos com a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus e convido você a colocar de lado tudo aquilo que nessa hora pode comprometer a nossa atenção. Nosso foco deve estar voltado para Cristo e para Cristo somente. Nós estamos numa sala virtual, é verdade, mas Deus está presente aqui de maneira real e espiritual. E nós queremos desfrutar ao máximo dessa presença e colher tudo aquilo de bom que Ele tem para nos oferecer nessa hora. E para ajudar a gente a colocar o foco no Senhor, nós seremos enlevados por um prelúdio tocado pela querida Gisele Santana, um tema muito especial, Os Céus Proclamam a Glória de Deus, composição inspirada, portanto, na palavra do salmista, do célebre Franz Joseph Haydn, o grande mestre do século XVIII. Vamos ouvir a nossa querida organista e vamos fazê-lo em espírito de oração. Estamos na presença do Senhor. Mas esse não é exatamente o nosso dia usual de culto. Nós estamos reunidos hoje por ser esta uma ocasião muito especial. Uma ocasião que nos convida a olharmos para a nossa história. Uma história que já remonta a mais de um século de caminhada. Sim, porque foi em 1909, lá no início do século XX, que um trabalho de evangelização começou despretensioso na casa de um irmão chamado Emílio Dufrayer, e os resultados daquelas pequenas reuniões de oração, muito parecidas com aquelas que a gente faz todas as segundas-feiras online, bom, o resultado somos nós. Eles começaram a se reunir na casa daquele irmão e eram todos membros da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que nós apelidamos de Catedral. Eles moravam todos na região de Copacabana e, como ficava longe o centro da cidade, eles se reuniam ali. E se reuniam ali toda semana e aqueles encontros eram tão gostosos
que logo o grupo foi crescendo, porque outros se juntaram aos primeiros. E o grupo crescendo, logo percebeu que a casa do Emílio não estava dando conta de tanta gente. E foi assim que eles alugaram um espaço, na Rua Barata Ribeiro, no número 331, onde as reuniões de oração logo viraram cultos. O primeiro culto nesse novo espaço aconteceu em janeiro do ano seguinte, menos de um ano depois. Mas você acha que o grupo parou de crescer? Pelo contrário, cresceu mais ainda, de tal maneira que a sala alugada ficou pequena também. E foi então que aquele grupo resolveu proceder a um ato de fé e de coragem. Eles compraram um terreno, e a intenção era, nesse terreno, construir um santuário. E foi assim que eles compraram o terreno na Rua Barata Ribeiro, número 297. E com o passar dos anos, a numeração mudou. E o 297 daquele ano é o 335 de hoje, onde a gente está. 2 anos depois, aquele templo, que levou todo esse tempo sendo construído, estava para ser inaugurado. Foi então que eles lançaram a chamada pedra fundamental e, junto com ela, uma caixa de chumbo. E dentro dessa caixa de chumbo foram enterrados alguns objetos, mas dentre eles um muito especial, um exemplar da Bíblia Sagrada. Aquele era um gesto simbólico. Ele queria significar que o templo da Igreja Presbiteriana de Copacabana seria edificado sobre a palavra de Deus. E esse templo foi então inaugurado finalmente em 1913, no dia 20, não no dia 21. No dia 20, ele foi inaugurado e consagrado num ato de oração muito importante, no qual participou o reverendo Álvaro Reis. Sim, o reverendo Álvaro Reis, famosíssimo, que fundou tantas obras importantes, dentre elas o célebre Ímpar. Tudo bem. No dia seguinte, o templo devidamente inaugurado e consagrado estava prontinho para receber finalmente o presbitério, toda a comunidade, e para que ali se realizasse o ato solene no qual foi organizada a Igreja Presbiteriana de Copacabana, oficial e definitivamente. E então, a sua caminhada como igreja organizada começou. E por ela passou tanta gente, e sob o comando de muitos pastores. Primeiro foi o reverendo Laudelino, depois o reverendo Constâncio, depois o reverendo Anders Jansen, o reverendo Lisânias, o reverendo Paulo César, que deu nome ao nosso salão, o reverendo Benjamin Moraes Filho, que fez o pastorado mais longo de todos os ministros que passaram por essa casa, o reverendo Neemias Mariem, e eu me lembro bem, porque era o pastor da época da minha infância, o reverendo Jonas Rezende, o reverendo Zaqueu Ribeiro, o reverendo Geraldo Nunes de Azevedo, que me marcou demais, porque foi o pastor da minha adolescência e juventude, o reverendo Carlos Alberto Chaves Fernandes, o reverendo Guilhermino Cunha, o reverendo André Melo, o reverendo Miguel, o reverendo Paulo Severino, o reverendo Miguel de novo, e eu. E nessa igreja, forças vivas atuaram com pujança no curso desses 109 anos de história, sempre tendo à frente o seu conselho, ladeado pela sua junta diaconal, mas agrupadas em torno da SAF, em torno dos adolescentes e da mocidade da UPA e da UMP. Aliás, grupos fecundos dos quais brotaram muitos diáconos, presbíteros e pastores e trabalhos musicais memoráveis, como o Grupo Sinal Verde, o Rebanhão, Tríade, Raízes, Grupo Novo Tempo e outros. O coro Aidéa Moraes, um celeiro de cantores, maestros, organistas e muitos, muitos, muitos concertos. O PH, que surgiu, depois se retraiu e depois voltou para mostrar um trabalho vigoroso como o que temos visto hoje. Um trabalho de crianças sempre tão fecundo, uma igreja de forte tradição litúrgica e uma grande responsabilidade, principalmente no cenário de hoje,
quando a liturgia tradicional tem sido tão pouco prestigiada na igreja evangélica, uma igreja de vida comunitária intensa e de muita visão missionária, que plantou muitas igrejas, como a igreja de Ipanema, a igreja da Gávea, a igreja do Rio Comprido, a igreja de Vila Isabel, a igreja da Barra da Tijuca, a igreja do Jardim Guanabara, até cansa. Uma igreja cidadã, muito engajada nas suas obras sociais, uma igreja amorosa, amiga, fraterna, acolhedora e iluminada. Uma igreja que tenta ser a face de Cristo para todos que a ela se achegam. Igreja da qual fazemos parte, todos nós. Que privilégio fazer parte de tudo isso! E como deixar uma história tão bonita sem uma necessária resposta, em espírito de adoração e louvor a Deus? É isso que ensejamos. Nós vamos cantar, vamos bendizer ao Senhor e vamos fazê-lo juntos, guiados pela maestrina Helen Reis e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantamos Louvor a Deus Pai. É o título do cântico número 112 do Inário Evangélico. Amém. Louvado seja Deus. Estamos no momento da adoração e do louvor. Cantamos e bendizemos a Deus com um hino que fala da sua grandeza e do seu agir. Mas é tempo de adorarmos e louvarmos a Deus em oração. E eu quero convidar o nosso querido irmão que compõe a diretoria da nossa UPH, o tesoureiro da nossa União de Homens, Júlio Salvador, para que nos dirija a Deus nesta hora, em adoração e louvor ao Deus da igreja, ao Deus das nossas vidas, ao Deus de nossa salvação. Ó meu Deus e meu Pai,
Ó, que maravilha, que bênção, Senhor, o Senhor nos trazer até aqui. O relato do pastor Mirabeau é um relato de vitória, de bênçãos, tantas dificuldades que passaram os membros com tanta luta, mas o Senhor tem abençoado, tem guardado a nossa igreja, tem guardado a direção da nossa igreja, o Senhor tem cuidado de cada um com um zelo enorme. Todo o nosso louvor e carinho, o nosso amor por Ti, o Senhor tem nos abençoado, continua nos guardando, Senhor. Obrigado por tantos anos que tem nos guardado e certamente mais de um século virá e o Senhor está até que o Senhor volte, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nossa oração, toda a nossa adoração a Ti, Senhor, que é o nosso único e suficiente Salvador. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante nas nossas vidas. Que o Senhor continue nos guardando e abençoando. Amém. Amém. Nós nos alegramos por estarmos aqui. Isso nos faz transbordar em adoração e louvor. E é isso que estamos ensejando no curso desta hora, aproveitando para dar boas-vindas àqueles que foram chegando e a gente ainda não teve condições de saudar. Eu vi que entrou na sala a Cecília Sattler, eu vi que entrou na sala também a Sirene Murad, o Davi Costa Teresino, olha aí, outros irmãos que vêm chegando, somando-se a nós, tornando a festa mais bonita e mais intensa a nossa alegria. Continuamos nesse espírito de adoração e louvor, queremos glorificar a Deus. Olha aí a Daniele Doni, Doni, bom ter você com a gente também, direto de Araruama, presumo, coisa boa ter você aqui. Esse grupo está internacional, eu falei, cada um de um lugarzinho diferente. Quem esteve conosco no domingo certamente foi muito impactado pelo Glória, de Wolfgang Amadeus Mozart, que o coro Aidéa Moraes entoou. E a gente queria muito reviver essa experiência intensa de adoração e louvor, mas ela não acontece assim fácil, não, só reunindo a turma toda. Pela graça de Deus, com o recurso da tecnologia, a gente conseguiu um registro em vídeo. Ele não é assim o melhor possível, mas vai nos ajudar a captar o espírito daquela hora. E a gente participa desse espírito, bendizendo ao Senhor nas vozes do coro Aidéa Moraes. Glória!
Graças a Deus. Deus seja louvado. É um privilégio fazer parte de uma igreja que conta com um coro tão belo nos seus quadros. Poder desfrutar disso domingo após domingo é uma bênção que não tem par. Se você tiver uma Bíblia com você, eu convido você a tomá-la nas mãos. Nesta hora, nós vamos ler juntos no livro dos Salmos, o Salmo de número 45, ainda envolvidos nesse espírito de adoração e de louvor, de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele faz, por tudo que tem feito no curso desses 109 anos de história, por tudo que tem feito em nossas vidas, em particular. Afinal, ele trabalha incessantemente em favor dos que são seus, e nós temos colhido das suas mãos toda a sorte de bênçãos espirituais. Nós vamos ler o Salmo de número 145 e vamos ser dirigidos nessa leitura pela nossa querida irmã, presidente da SAF Copacabana, Adriana Machado Araújo. Salmo 145. Vamos lá. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abre as mãos e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Obrigado, Adriana. Veja se essa palavra não expressa o nosso sentimento e não nos enseja um convite. Ela nos diz que o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam, de todos os que o invocam verdadeiramente, e acode à sua vontade, atendendo-lhes o clamor e ministrando-lhes salvação. Nós somos testemunhos de que tudo isto tem verdadeiramente acontecido na história da nossa comunidade e das nossas vidas em particular. E esse testemunho é um convite para que nos lancemos uma vez mais aos seus cuidados, na certeza de que Ele está próximo aos nossos corações, sensível às nossas necessidades
e pronto para nos cobrir renovadamente com a sua graça, com a sua misericórdia. Eu convido você a um tempo de recolhimento, de contrição. Nós vamos fechar os olhos por alguns instantes e vamos falar com Deus no íntimo dos nossos corações, como se estivéssemos a sós com o Pai Celestial. E após alguns instantes de oração silenciosa, de confissão, de súplica, nós teremos a direção do reverendo Euler Clayton, nos elevando a Deus numa prece em intercessão por aqueles nossos queridos que hoje anseiam por um socorro divino e pela nossa comunidade como um todo, para os muitos anos que seguirão a estes. Fechemos os olhos e falemos com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, louvado, bendito seja o teu nome em toda a terra. Te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos as tuas benesses sobre as nossas vidas. Reconhecemos que somos falhos e pequeninos, mas, sobretudo, o Senhor é um Deus que ama. E, apesar das nossas falhas, o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Te rogamos, Senhor, que vá ao encontro daqueles que sofrem, daqueles que têm carecido de uma intervenção tua em suas vidas. Dê a eles, ó Pai, tudo aquilo que precisam para poder enxergar a tua poderosa mão agindo em favor daqueles que necessitam. Também, de forma igualmente especial, nós te louvamos pela Igreja Presbiteriana de Copacabana. Te agradecemos, Senhor Deus, porque esta igreja nasceu no teu coração. E o Senhor tem usado homens e mulheres ao longo de todos esses anos para te servir nessa localidade. Continua, Deus, levantando homens e mulheres corajosos, cheios do teu amor, da tua graça, cheios do fervor da fé, confiantes em ti, para que esta obra continue em frente, que ela siga dando testemunho de Jesus Cristo, que ela seja um porto seguro em meio ao caos, que ela seja um farol em meio às trevas. Nós te louvamos, Senhor Deus, por tão grande bênção, que é celebrar o aniversário de 109 anos da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Abençoe, Senhor Deus, o reverendo José Mirabô, todos os presbíteros que compõem o conselho, os diáconos oficiais e todas as demais pessoas que compõem esta bela comunidade. Que cada um, Senhor Deus, se sinta cada vez mais próximo de ti ao trabalhar neste lugar. Que os momentos de culto, de reunião de oração, as reuniões departamentais e tudo o que se faz nesta igreja seja sempre motivo de alegria e de fervor. Que seja sempre um pedacinho do céu aqui na terra. É a oração que te fazemos, gratos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. A maravilhosa graça de Deus tem sido conosco. Por isso estamos aqui, por isso estamos alegres. E por isso vamos cantá-la. Maravilhosa graça é o cântico de número 193, do Inário para o Culto Cristão. Entoamos dirigidos pela maestrina Helen Hines e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Ah
Estamos contando hoje com a presença do reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, que tem cooperado conosco e tem nos abençoado tanto com a sua participação em nossos muitos trabalhos. E ambos os pastores hoje terão uma palavra para a igreja. E nós começamos ouvindo a palavra trazida por esse querido ministro. Vamos ouvir, então, o que tem a nos dizer o Senhor através do seu servo, pois temos certeza que falará aos nossos corações. Graça e paz, irmãos. É uma alegria indizível poder participar deste dia tão especial na vida da comunidade da Igreja Presbiteriana de Copacabana. E ouvindo essa breve síntese da história da igreja que o reverendo José Mirabu nos trouxe, dá para se ter uma ideia, por exemplo, como eu, né, de fora, da grandiosidade da obra do Senhor aí nesta igreja. Isso enche o nosso coração de alegria, pois é algo de fato extraordinário. Gostaria de ler com os irmãos apenas um pequeno trecho do Salmo de número 66, dos versículos 1 a 9, que diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao Senhor, ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens, converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, mais uma vez nos dirigimos ao teu trono de graça. Desta feita, para lhe rogar, fala aos nossos corações. Acabamos de ler a tua palavra e sabemos que ela é viva e eficaz. Portanto, Senhor Deus, lhe pedimos, dá-nos discernimento da tua vontade, dá-nos condição de entender o que tu queres. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A gente está nesse dia tão especial, celebrando 109 anos da Igreja Presbiteriana de Copacabana, e eu já gosto de celebrações. As meninas da SAF que já me ouviram falar, eu falei certa vez no aniversário da Federação, Adriana, foi isso? E eu gosto de celebração. Celebrar aniversário, para mim, é uma alegria, porque eu entendo isso como uma dádiva celeste, algo que verdadeiramente precisa ser marcado, uma data que necessariamente precisa ser celebrada. E a gente vive um tempo onde marcos históricos, onde a história não tem tido o valor que merecem. E eu fico imaginando, ouvindo o reverendo José Mirabu, trazendo essa síntese da história da igreja, quantas pessoas não passaram ao longo de todo esse tempo, quantas pessoas não trabalharam para que esta igreja chegasse ao ponto em que está hoje, quantas vidas Deus não usou ao longo dos 109 anos da igreja de Copacabana. O reverendo José nos falou o nome dos ministros, pois são mais fáceis de falar, não seria capaz de falar os nomes de todos os presbíteros, de todos os diáconos, todas as irmãs sócias da SAF e por aí adiante. São muitas vidas e muitas pessoas. E hoje a igreja, infelizmente, não a igreja de Copacabana, mas a igreja como um todo, nem sempre é vista como algo bom. Para ser sincero, há pouco tempo atrás eu ouvi uma pessoa dizer que a igreja é um mal necessário. Para mim, um pensamento totalmente equivocado, porque a igreja nasce no coração de Deus. Ela é da vontade de Deus. A igreja de Copacabana está aí até os dias de hoje, porque o próprio Deus assim quer. E saber que estamos cumprindo a vontade de Deus é motivo de celebração. O salmo que nós acabamos de ler é um hino de ações de graças, de louvor e ação de graça, que nos convida, e o salmista começa a falar de algo que parece ser bem pessoal, parece dar uma ideia, mais ou menos, como se ele se colocasse de pé em meio à congregação, no meio do culto, e falasse: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome,
dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. O salmista nos dá essa bela impressão de que ele está trazendo algo pessoal para o meio da congregação. Ele vai falar de uma coisa maravilhosa que ele sente e ele compartilha isso com a igreja. E a nossa igreja, a igreja de Cristo, ela é assim. Ela é um lugar onde nós nos reunimos e compartilhamos algo, que é a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Deus. E o salmista vai trazer para um lugar mais amplo, né, que ele vai falar dos povos, os povos que precisam ver e reconhecer a Deus. O povo de Deus mesmo passou por dificuldades e passou a pé seco, né? Converteu o mar em terra seca e atravessaram o rio, fazendo referência direta à abertura do Mar Vermelho e também do Rio Jordão, o que é um marco para o povo. Um povo, claro, ele é constituído de mais do que um indivíduo. E essa progressão é muito interessante dentro do Salmo. É a ideia do indivíduo falando da sua experiência com Deus, ele faz ligação com o povo e depois ele vai chegar no versículo 9, abrindo, universalizando esta experiência. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Baseados nesse salmo, nós podemos pensar, primeiramente, no nosso lugar dentro do corpo de Cristo, que é a Igreja Presbiteriana de Copacabana. A nossa experiência, a nossa vivência pessoal. O que nós temos feito para contribuir com o reino de Deus nesta igreja que tem sido bênção para a nossa vida, que tem sido o lugar onde o próprio Jesus nos colocou para servi-lo. As nossas experiências, aquilo que nós temos como fé, elas vão se expressar no momento do culto. Nós acabamos de ouvir e o reverendo José falou que todos que estavam presentes no domingo passado, e graças ao bom Deus, eu tive essa alegria. O Glória, o coro cantando, foi algo de fazer chorar. Eu estava ali atrás, e ali atrás do coro, a percepção do som fica um pouco prejudicada, mas ainda assim eu tive quase lágrimas nos olhos, de algo tão extraordinário. A nossa fé individual, ela tem que desembocar nessa alegria coletiva, que é a reunião do povo de Deus, que é a alegria da comunidade cristã celebrando a sua fé, a fé em Jesus Cristo. Então eu lhe pergunto, o que tem feito nesta igreja chamada Igreja Presbiteriana de Copacabana? Como você tem vivenciado a sua fé e das mais variadas formas que Deus nos permite? Qual tem sido o seu lugar nesta comunidade? A segunda coisa que eu quero pensar com você é exatamente que a fé, ela é algo para ser externado, e externado não só como um indivíduo, mas também como um coletivo. Nós partimos do princípio que culto é sempre coletivo. Jesus vai dizer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A expressão da nossa fé também é estar reunidos na igreja, reunidos nos seus trabalhos, hoje, por exemplo, de forma virtual. O pastor está aqui na cidade de Barroso, no interior de Minas Gerais, e está tendo a alegria de participar desse momento histórico. É culto, apesar de ser de uma forma um tanto quanto diferente, que nós descobrimos aí ao longo da pandemia, mas ainda assim é culto. Ainda assim é celebração das dádivas celestes. Ainda assim é reconhecimento das bênçãos de Deus sobre a comunidade, que é a Igreja Presbiteriana em Copacabana. E nós juntos somos capazes de fazer muito pela causa do Senhor. Não somente pelas nossas causas, mas principalmente pela causa do Evangelho. A Igreja Presbiteriana de Copacabana, ela existe há esses 109 anos, principalmente para isso, proclamar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. O mundo carece de ouvir que só existe salvação em Jesus. Existem tantas ideologias, tantas filosofias, tantas maneiras de se enxergar o mundo. Mas a Bíblia diz que há muitos caminhos que levam à morte. Mas Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. E a nossa fé conjunta, o nosso trabalho conjunto, a nossa representatividade dentro da igreja, ela é um caminho para mostrar que Jesus é Salvador. Ela é uma forma que Deus nos dá de proclamar que Ele é Rei soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso que o salmista vai lembrar os marcos históricos da história do povo, que é a passagem do Mar Vermelho e também a travessia do Rio Jordão. Quantas histórias não se poderia contar a respeito da igreja de Copacabana? Quantas vezes Deus não abriu o mar para que a igreja passasse a pé enxuto, a pé seco, em meio às tribulações e em meio às dificuldades, mas por ser uma comunidade fiel, uma comunidade que se mantém na rocha, que é Jesus Cristo, uma comunidade que olha para o horizonte, que é os céus. Deus tem cuidado a esses 109 anos e continuará cuidando até quando nosso Jesus vier buscar a sua igreja. E pensando nessa comunidade, nós podemos abranger o nosso trabalho, que é exatamente bendizer os povos, ao nós fazer com que os povos bendigam ao nosso Deus. A Igreja Presbiteriana de Copacabana está ali para nutrir a nossa fé, está para nos fazer trabalhar como reino de Deus e corpo de Cristo, mas também para proclamar a todos aqueles que estão ao redor dela, que só Jesus Cristo salva. Estava conversando com o presbítero Celso desta vez, e estávamos conversando, a igreja está caminhando agora para os 110 anos, e como o bairro de Copacabana cresceu ao redor da igreja, como coisas que não existiam, só existia um templo ali, foram crescendo, prédios foram crescendo, mas a nossa missão não mudou. Pregar o Evangelho, celebrar a Cristo, falar a todos que adentrarem por aquelas portas, que só Jesus Cristo salva, que Ele é Senhor, e nós devemos ser esse farol que é luz em meio às trevas. E quantas trevas existem para além da porta da igreja? Quantas pessoas sem esperança, quantas pessoas que carecem de conhecer o amor de Cristo, quantas pessoas perdidas e sem salvação, precisando ouvir uma mensagem de esperança, precisando ouvir algo que lhes dê um rumo, um norte, um caminho, pois estão caminhando por aí como ovelhas que não têm pastor, caminhando a passos largos para o abismo. A igreja de Copacabana é este lugar onde Deus derrama a sua bênção, onde Ele diz aos povos: vinde, eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Esta é a certeza que nós temos, e por isso esse dia tem que ser celebrado, porque sabemos que esta igreja tem cumprido cabalmente a missão que Deus deu. E esses 109 anos são resultado de que a igreja tem vencido as lutas, tem sido vitoriosa, tem aceitado o desafio de não romper com os laços do Evangelho, a despeito de tudo que muda no nosso mundo. Sermos fiéis à palavra de Deus, sermos fiéis à fé em Jesus Cristo. O desejo do meu coração é que você se sinta orgulhoso de fazer parte desta igreja. Que você carregue no peito a fé salvadora de Jesus Cristo e que você tenha a alegria de compartilhá-la com todos aqueles que precisam ouvir. Só Jesus Cristo salva. Amém. Obrigado, reverendo Cleiton, pela palavra trazida, e a nossa celebração prossegue. E a gente está falando de história, está falando de memória, e a gente que está falando de memória certamente vai curtir muito esse ato que segue, onde vamos visitar algumas fotos. Ver fotos sempre mexe com a nossa memória afetiva. Pois bem, a gente tem uma seleção especial para jogar na tela e compartilhar com você. Vamos ver?
Tem como não se emocionar? Eu fico emocionadíssimo, lindo demais. Parabéns para a nossa equipe, cuidou de resgatar essas imagens do arquivo. Tem coisa ali que vem do fundo do baú, hein? E deixa o nosso coração assim balançadinho. Coisa boa. Eu convido você, se puder fazê-lo, a abrir sua Bíblia mais uma vez. E a gente vai agora ao Novo Testamento, a primeira epístola de João. Estou lá no finalzinho da Bíblia, nas cartas de João, nas cartas joaninas. Estou na primeira epístola de João e estou abrindo no capítulo 4. E eu vou ler desde o versículo de número 7, um texto que nos fala do amor. E esse é o meu tema, afinal de contas, a gente olha para toda essa história, para todas essas imagens, e fica evidente o quanto tudo isso está impregnado de amor. Estamos na primeira epístola de João, capítulo 4, onde desde o verso 7 se lê assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Deus é amor, diz a Escritura, diz-nos o querido João, evangelista, e o amor procede de Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Amor esse que se manifesta de forma inigualável na pessoa de Jesus, o Cristo, encarnação do amor. E esse amor de Deus por nós demanda de nós uma resposta. Segundo o texto nos diz, nós devemos amar também. A semelhança da maneira como Deus mesmo nos ama. E se o amor de Deus é voltado para as pessoas, conclui-se que nós, que devemos amar como ele ama, estamos sendo então compelidos a amar as pessoas também. É por isso que João nos diz que aquele que ama a Deus deve amar o seu irmão, o outro, ou as outras pessoas. Bom, nós somos, portanto, aqueles que amam a Deus e que buscam dar concretude a esse amor, exercitando o amor ao próximo. E é a respeito de nós que o texto que acabamos de ler está falando. Nós que amamos a Deus e ao próximo, nós que fazemos parte dessa comunidade de amor chamada Igreja Presbiteriana de Copacabana e, sobretudo, chamada Corpo de Cristo. E a respeito de nós, o texto de João nos dá 3 importantes lições.
Veja, a primeira lição é esta. Ela ficou registrada lá no versículo 7, sobretudo. Ela nos diz que aquele que ama é nascido de Deus. Nascido de Deus. Essa ideia de nascer de Deus é interessante. Ela diz respeito à nossa experiência de conversão e diz respeito a um certo tipo de vivência, a uma vivência fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, a partir de quem nascemos. Essa ideia está em consonância com os ensinamentos de Jesus mesmo, porque é ele quem afirma: necessário vos é nascer de novo. Isso está registrado no Evangelho do próprio João. E foi para possibilitar a nós esse novo nascimento que Deus, o Pai, enviou Jesus, seu Filho, ao mundo, para nós vivermos por meio dele, é o que disse o verso 14. E, assim sendo, tomando a Jesus, o Cristo, como modelo, como paradigma, nós vamos vivendo por ele, nele e para ele, e, como disse João, segundo ele é, também nós somos neste mundo. Nós praticamos o amor a Deus, ao próximo, mas o fazemos sabendo que esse amor que nós praticamos não se origina em si e nem tampouco em nós. Antes, ele deriva de Deus, de quem nós nascemos outra vez. Ou, como diz João, de maneira muito mais simples e completa, se nós amamos, é porque Deus nos amou primeiro. Quem ama é nascido de Deus, diz o texto. E essa é a primeira lição. Mas ele nos diz algo mais. E essa é a segunda lição. Ele nos diz que quem ama conhece a Deus. Esse pensamento vem da ideia de que Deus só pode ser conhecido a partir de uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal que o indivíduo trava com ele. E se Deus é amor, entendemos que essa experiência pessoal com Deus, por meio da qual Deus se dá a conhecer, só pode se dar através da vivência do amor a Deus e do amor ao próximo. É por isso que o texto afirma, de um modo tão categórico, lá no versículo 8, que quem não ama não conhece a Deus, porque somente é possível conhecer a Deus por meio da experiência de amar. João está ratificando o papel do amor como o distintivo singular de nossa filiação a Deus e também da nossa pertença a Jesus e de nosso seguimento ao Cristo. Ele nos ensina: é nisto que todos conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Disse Jesus, e quem registrou estas palavras foi, mais uma vez, o próprio João. Veja, acima de quaisquer outros elementos, sejam questões culturais, doutrinais, confessionais, comportamentais ou outras, é o amor que se impõe como a marca principal da nossa identidade, como crentes, como cristãos. É o amor que evidencia de modo claro e inequívoco a nossa relação com Deus que é amor. Veja, quem ama é nascido de Deus. Quem ama conhece a Deus. Essas foram as duas primeiras lições. Mas há uma terceira. Quem ama permanece em Deus e Deus nele, disse o verso 16. Aqui, a prática do amor, amor a Deus, amor ao próximo, é apresentada de uma maneira diferente, como o modo pelo qual nós cultivamos a relação com Deus e o modo pelo qual nós permanecemos em conexão com Ele, inseridos na sua vontade. E ainda,
o modo como a sua vontade permanece em nós, em nossos corações. Disse João: ninguém jamais viu a Deus. Porém, se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Ou seja, pode ser experimentado, conhecido. O ato de amar se revela, então, como uma confissão e como um testemunho de Jesus Cristo. E através do exercício do nosso amor, não apenas Deus se faz presente, mas se faz manifesto, diz o verso 12, no poder do Espírito Santo que habita em nós, diz o verso 13. E esse é o poder maior da igreja. O nosso poder maior não está em evocar fogo e saraiva dos céus, não está em falar em línguas e realizar milagres de cura. O nosso poder maior, que está acima de todo e qualquer dom espiritual, e que todos, indistintamente, somos convidados a experimentar em plenitude, sem reservas, com confiança e intrepidez, é o poder de amar. E assim, por meio da palavra de João, palavra de Deus, por meio da epístola, 3 preciosas lições podemos colher acerca daquele que ama, acerca de nós mesmos. Aprendemos que o amor que nos é dado experimentar e praticar vem de Deus e que dirige os nossos olhares para além de nós, em direção ao nosso semelhante. Aprendemos também que, através da prática do amor, Deus se dá a conhecer e a sua realidade torna-se passível de ser experimentada. Aprendemos também que, ao cultivarmos a prática do amor, cultivamos a nossa própria relação com Deus, que, por sua vez, se manifesta, então, no nosso viver a cada ato de amor. Fazemos parte de uma comunidade amorosa, uma comunidade que está unida e que mantém-se viva por meio de laços de amor. E o convite é a que reiteradamente amemos, sem reserva, sem medida, e que o Deus amor esteja sempre conosco. Amemos, pois, e que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Estamos avançando para os momentos finais da nossa celebração. O encontro está tão gostoso que a gente perde a hora. E se deixar, a gente vai ficando, vai ficando. Mas nessa hora, eu quero convidar a você a uma oração. E nessa oração nós vamos ser dirigidos pelo vice-presidente do nosso Conselho, presbítero Paulo Mendes de Oliveira Júnior. Nessa oração, nós vamos uma vez mais agradecer a Deus por tudo isso que Ele realizou nos 109 anos de história da nossa igreja e por tudo que realizou nas nossas vidas no pedaço dessa história que toca a nossa existência. E nós vamos pedir também a Deus que renove as suas graças sobre essa comunidade, para que ela continue caminhando de maneira pujante com a bênção de Deus e nesse exercício frutuoso do dom de amar. Oremos com o presbítero Paulo. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque este é um dia de festa. É um dia de festa porque 109 anos nasceu no teu coração, Senhor, a Igreja Presbiteriana de Copacabana. Há 109 anos, Senhor, vários irmãos, guiados pelo teu Espírito, fundaram, Senhor Deus, a pedra que viria a ser a Igreja Presbiteriana de Copacabana. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque ao longo de todos os 109 anos a tua igreja permaneceu, Senhor Deus, firme. A despeito, Senhor, de todas as dificuldades externas, dificuldades internas, a tua igreja se manteve, Senhor Deus, forte, Senhor, porque ela está sobre a rocha. Ela não está firmada, Senhor, sobre um homem, sobre uma pessoa, mas firmada em Jesus Cristo, firmada em Ti, Senhor.
Nós te agradecemos porque a Igreja Presbiteriana de Copacabana, desde o início, ela possui a característica que aprendemos hoje, Senhor, a característica do amor. É isto que nos diferencia, é isto que nos mostra, assim, mostra a todos a tua presença, Senhor, em nosso meio. A capacidade de amarmos, a capacidade de amarmos de forma